E aí, galera, bom dia! Olá, tudo bem? Eu sou o professor Luiz, venho aqui nessa videoaula agora para a gente tratar o assunto de calorimetria, de uma forma conceitual ali, né? Antes de entrar nos cálculos da equação de calor. Então, a ideia nessa videoaula é simplesmente gerar uma ideia conceitual do que é o calor, de como ele se propaga, né? Como é a transmissão de calor dos corpos, e classificá-los, né? Então, vamos lá. Eu vou agora expor aqui os meus slides, produzidos com todo carinho, para que possamos conversar um pouco sobre o assunto. Então, tá aí, calor e suas formas de propagação, né? O meu objetivo aqui nessa aula, gente, é simplesmente conceituar, né? Gerar a definição do que é o calor. É um conceito um pouco complicado, demorou muitos séculos para a galera começar a entender que calor era uma forma de energia, né? Assim como energia elétrica, assim como energia mecânica, assim como energia produzida para o movimento de um carro. Então, calor é uma forma de energia. Mas que tipo de energia é essa, professor? Que o calor é? O calor é aquela forma de energia que está se propagando de um lugar para outro. O calor é uma energia que sai de um ponto e vai para o outro. O calor é energia que parte naturalmente de um corpo que está a uma alta temperatura para um que está a mais baixa temperatura. Então, o calor ele parte do corpo mais quente para o mais frio. Aquela energia transmitida de um corpo para outro. Quando eu encosto numa parede e a parede está quente, por exemplo, ou encosto na panela do fogão, ou no motor de carro que eu sinto que está quente, o que está acontecendo? Essa sensação de estar quente, o que é isso, né? É exatamente o meu corpo, é a maneira que o meu corpo interpreta quando eu estou recebendo calor. Então, quando eu estou recebendo calor de outro objeto, que está a uma temperatura maior, eu sinto, o meu tato indica que aquele objeto está quente. Então, estar quente é uma questão de referencial também, né? Se a minha mão está menos quente do que uma parede, então na hora que eu encostar na parede, o que eu vou sentir? A parede vai estar mais quente, minha mão um pouco mais fria. O calor vai passar, essa energia chamada calor vai passar da parede para a minha mão. E a minha sensação vai ser exatamente a sensação de, nossa, como está quente esse objeto, né? Então, calor é isso. É uma energia sendo transmitida de um corpo para outro. E, naturalmente, vai do corpo mais quente para o corpo menos quente, ou de mais alta temperatura para o de mais baixa temperatura. Beleza, galera? Deu para entender o conceito de calor? É simples, não é uma coisa assim muito rebuscada, cheia de detalhes do conceito de calor. É simplesmente entender que é uma energia. Inclusive, essa forma de energia pode ser transformada em outras formas. Pode ser transformada em movimento, energia de movimento, por exemplo. Pode ser transformada em energia elétrica, né? Então, temos várias formas de comprovar que calor é uma forma de energia, até porque pode se transformar em outras formas que a gente já até conhece, né? Como energia de movimento, energia cinética, como energia elétrica, como eu já citei. Então, galera, vamos lá. Aqui eu coloquei uma figura para deixar isso mais claro, né? Que o corpo de maior temperatura, essa setinha laranja indica que tem calor sendo doado e sendo transmitido. Essa energia está sendo transmitida de menor temperatura. Professor, mas se eu encostar esses dois corpos, o que acontece? O calor vai ficar passando ali para sempre? Não, galera. Existe uma coisa chamada equilíbrio térmico. O que acontece? Essa transmissão de calor do corpo mais quente para o mais frio, que está acontecendo naturalmente, ela vai cessar à medida que os dois corpos ali chegarem à mesma temperatura. Esse seria o equilíbrio térmico. O momento em que haverá o fim, né, que vai cessar essa transmissão de calor de um corpo para o outro, beleza? Então não acontece para sempre, né? Isso aí, senão um corpo vai ficar mais quente do que o outro. Também não é normal, né? O corpo, daqui a pouco tem um corpo que está mais frio voando para o mais quente, se isso continuar acontecendo, mas não é assim. Esse processo vai continuar acontecendo à medida que a temperatura for diferente. Se a temperatura chegar a ficar igual, atingimos o equilíbrio térmico, beleza? Agora aqui, eu quero que vocês entendam uma coisa que a galera confunde muito, que eu já assisti algumas videoaulas que algumas pessoas geram uma certa confusão em relação a isso. 3 conceitos diferentes: temperatura, calor e energia térmica. Não é a mesma coisa. Claro, estão interligados, né?
Todos eles têm a ver com a agitação das moléculas, energia, temperatura, calor, corpo quente, corpo frio. Então vamos lá. O que é temperatura? Temperatura é simplesmente uma medida de quão agitadas as moléculas de um corpo estão, né? Então, quanto mais agitação das moléculas do corpo, maior a temperatura, como já foi discutido em algumas aulas atrás. O que é temperatura? Aliás, o que é o calor? Né? O calor é energia fluindo de um corpo de mais alta temperatura para um corpo de mais baixa temperatura. Então, tá vendo? O conceito de calor tem a ver com temperatura. Agora, o que é o calor? É a mesma coisa que temperatura? Não. O calor é energia que flui de um lado para o outro. Temperatura é simplesmente a agitação das moléculas de um corpo ou de outro. Então, como relaciona essas duas coisas? Olha, se um corpo tem uma agitação maior das moléculas, então está a mais alta temperatura. O outro corpo tem uma agitação menor e está a mais baixa temperatura. O que vai acontecer naturalmente entre eles? Energia vai fluir do corpo que está mais quente para o corpo que está menos quente, de mais alta agitação térmica para o de mais baixa agitação térmica, beleza? Professor, beleza, entendi. Ótimo, tranquilo. E o que é essa tal dessa energia térmica, então? Energia térmica é a energia que as moléculas têm, porque se elas estão vibrando, se eu consigo medir um grau de agitação delas, significa que se elas estão agitadas, elas têm energia para isso. Qual o nome dessa energia de agitação? Que a gente fala que elas estão agitadas, né? As moléculas estão se mexendo, vibrando, então elas têm uma energia. Qual o nome dessa energia? Energia térmica. Então a energia térmica está relacionada com a temperatura? Claro que sim. Quanto mais agitação das moléculas, significa que a molécula tem mais energia térmica para isso. Então, quando você mede a temperatura de um corpo, você mede o grau de agitação, indiretamente, você vai estar sabendo me dizer também se tem mais vibração ou menos vibração, mais energia térmica ou menos energia térmica nesse corpo, beleza? Também está relacionado. Então, deu para entender a diferença? Energia térmica, energia que as moléculas têm para poder estar vibrando, né? Elas estão se mexendo, tem que ter energia para isso. Calor é a energia fluindo de um lado para o outro. É a energia que sai do corpo A para o corpo B, do corpo naturalmente do corpo mais quente para o menos quente, beleza? Então, a ideia é entender essas três definições e não confundi-las. Vamos lá? Continuando então a aula, a ideia agora é transmissão de calor. Professor, como transmite calor de um corpo? Como é que o corpo se propaga de um lado para o outro? São três maneiras diferentes. Condução. O que é a condução de calor? As moléculas que estão mais agitadas, elas vão colidir dentro de um mesmo corpo, por exemplo. Imaginemos uma barra de ferro, né? Vou colocar aqui, para vocês perceberem. Aqui tem uma vela, tá vendo? Essa vela está aquecendo o lado mais vermelho aqui da barra. Essa cor vermelha eu coloquei especificamente para poder mostrar que as moléculas estão mais agitadas. Ela tem uma temperatura maior aqui, então ela tem uma energia térmica maior aqui, nessa região. Essas moléculas vibrando, elas vão colidindo com as moléculas seguintes. Elas vão fazendo toda a rede vibrar junto. Então, a transmissão de calor se dá de molécula para molécula através desse modelo que a gente chama de condução. Então, o que é a transmissão de calor por condução, professor? Se chama transmissão de calor por condução a maneira com a qual o calor vai de um lado para outro, de molécula para molécula, através da vibração das mesmas, que vai passando de uma para outra até chegar ao outro lado. Claro que o lado onde tem mais energia térmica, porque está em contato com a chama da vela, naturalmente vai ficar mais quente. O outro lado vai estar com a temperatura um pouco menor, não é? Então, menos vibração. Perceba que nesse GIF aqui tem mais agitação térmica, aqui tem menos. O calor vai se propagar do lado que tem mais agitação, porque tem menos. Beleza, gente? Então, não é difícil entender. Condução é aquele processo que vai de molécula para molécula, como se uma molécula entregasse energia térmica para outra, entregasse para outra, mas aí o nome que a gente dá aqui, né, se tem essa energia está transitando daqui para lá, essa energia transitando, ela se chama calor. Beleza? Então, esse grupo de moléculas tem uma alta energia térmica. Do outro lado tem uma baixa energia térmica. Essa energia indo de um lado para o outro, o nome dela é calor. E está sendo transmitido de molécula para molécula. Beleza? Tranquilo? Compreender? Vamos aqui no exemplo. Quando você pega uma panela cujo cabo
faz parte, né, da parte metálica da panela. Você sente que está quente, né? Como que aconteceu isso, professor? Como é que esquentou? Porque essa parte do cabo, ela não está ligada, ela não está no fogo. Está no fogo é a base da panela. Mas o calor foi se propagando molécula a molécula até chegar no cabo. E aí você bota a mão, queima a mão, né? Espero que ninguém faça isso, eu já fiz. Inclusive esses dias eu fiz, estou com a mão um pouco queimadinho, pequenininho aqui, né? Assim, dei mole. Outra situação, transmissão de calor, segundo caso, é meio de convecção, galera. O segundo meio de transmissão de calor é convecção. O que é, professor, o que acontece? Veja bem, gente. Vocês já devem ter estudado alguma vez na vida que o ar quente sobe e o ar frio desce. Esse movimento se chama corrente de convecção ou convecção. Então, quando você, por exemplo, tem uma situação em que isso acontece mais nos fluidos, né? Inclusive acontece só em fluidos, em líquidos e gasosos, né? A condução do slide anterior é um processo que acontece no estado sólido, conduzir calor de molécula para molécula. Ah, professor, condução não pode acontecer no gás, no líquido? A proporção é ínfima, a porcentagem é muito pequena, então nem se considera. A transmissão de calor no líquido e no gasoso, ela se dá mais por meio de convecção e esse processo é aquele no qual, por exemplo, o ar quente, ele tende a subir, né? E o ar frio, que é mais pesado, descer. Professor, por que o ar frio desce? Por que a gente fala que ele é mais pesado? Vamos lá, gente. O que acontece é o seguinte. Quando você aquece uma substância, ela vai vibrar mais. Então, essas moléculas vão se separar um pouco, né? Se elas se separam, então fica mais espaço vazio entre elas. O que significa que, então, numa certa região, se tem mais espaço vazio, vamos ter menos moléculas, vai estar mais leve, porque tem mais espaço vazio. Quando você retira calor, que você baixa a temperatura de um corpo, a tendência é a vibração das moléculas diminuir, então elas vão se aproximar um pouco. Se aproximando um monte de moléculas próximas uma das outras, então aquela região do espaço vai estar mais pesada, porque vai ter mais moléculas. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem a situação que quando está quente, as moléculas estão mais afastadas, estão mais leves, né? Tem mais espaço vazio. E a fria tem menos espaço vazio, então fica mais pesado. O que acontece naturalmente nesse momento? Nesse momento, naturalmente, é como uma gangorra, né? O lado mais pesado desce, o lado mais leve sobe. Então, fica tendo essa troca, né? E aí, quando chega lá em cima, por exemplo, imagina que essa situação desse GIF aqui, ó. Quando passa perto da chama, aquece. As moléculas se distanciam um pouco, né? Por causa da vibração. Então, fica mais leve, vai subir. Quando chegar aqui em cima, ela perde contato com a chama, então vai perder um pouco de calor, vai esfriar um pouquinho, né? Não é que vai ficar gelado, mas vai esfriar um pouquinho. Então, vai ficar menos quente do que a parte de baixo. Então, a tendência é a parte de baixo subir de novo e essa que chegou aqui em cima descer. Isso fica um ciclo. Então, isso é o processo de convecção. É o ar quente, ou a água quente, ou o fluido quente, né? Qualquer coisa que venha a fluir. A parte quente tende a se movimentar para cima e a parte mais fria, ou menos quente, tende a se movimentar para baixo. E aí, quando passa perto da chama, essa parte que estava menos quente vai aquecer novamente. Então, vai subir de novo. E fica tendo essa troca. Isso é a convecção. Beleza, gente? Então, é um processo simples, um processo que não é complicado de entender também. É um segundo meio. Nesse caso, acontece de molécula para molécula, professor? Não. Vamos supor que tem água aqui, né, aqui embaixo, perto dessa chama, ou ar, por exemplo. Essas moléculas que estão aqui, elas não vão passar o calor para a próxima molécula. Essas moléculas vão subir juntas. Então, essa galera de moléculas, um monte de molequinha que está aqui quente, né, aquecida, elas sobem. Então, como que o calor chegou lá em cima? Porque as moléculas, elas levaram com elas esse calor. Não houve transmissão molécula para outra molécula. Nenhuma molécula entregou calor para a outra. O que aconteceu aqui é que essas moléculas que estão aquecidas aqui, agitadas, elas subiram. Então, agora o calor vai estar lá em cima, porque elas levaram com elas essa quantidade de calor. Ok, galera? Então, esse é o processo de convecção. Então, aqui é um exemplo
O exemplo da panela na chama, novamente. A água sendo aquecida. Quando a água passa perto da chama, ela aquece. Então, ela fica mais leve e sobe. Chegando aqui em cima, ela perde um pouco daquele calor, fica um pouco menos quente. Então, a tendência, se ela está menos quente, ela está mais pesada, né? As moléculas se aproximam novamente, então desce. Então, vai tendo esse ciclo. Esse ciclo está relacionado ao quê, professor? Ao peso, né? Se é mais pesado, desce. Se é menos pesado do que a outra parte, vai subir. Como acontece numa gangorra, por exemplo, né? Então, acontece aqui, eu estou na sala, tem ar-condicionado. Por que a gente coloca o ar-condicionado na parte de cima da sala, gente? Porque a gente sabe, o ar frio, mais pesado, ele tende a descer, refrescando a sala inteira. E o ar quente que está embaixo tende a subir. E aí, chegando lá em cima, vai refrescar e vai descer. Então, a gente também tem esse processo na sala com ar-condicionado, por exemplo. Beleza, galera? Vamos lá. Transmissão de calor, terceira maneira. Essa maneira de transmissão de calor, terceira e última, se dá por meio do processo chamado irradiação. Por quê, professor? O que é esse negócio de irradiação? É assim, quando você tem ondas eletromagnéticas viajando pelo espaço, essas ondas se chamam radiação, viajando de qualquer lugar para qualquer lugar. Temos vários tipos de radiação, né? E radiação, ela também propaga calor. Por exemplo, o Sol, ele no seu interior, ele está acontecendo algumas reações nucleares. Alguns átomos de hidrogênio se transformando em hélio. E nessa transformação, a liberação de energia. Essa liberação de energia sai de várias maneiras, e uma delas é em forma de calor, né? Então, por isso o Sol, ele tem energia. Por isso que ele emite calor, e o calor chega até o planeta Terra. Como que esse calor produzido lá no Sol chega aqui no planeta Terra, né? É de uma maneira bem conhecida hoje entre a gente, através de ondas eletromagnéticas que viajam pelo espaço. Professor, dá outro exemplo de onda eletromagnética. A luz. O ambiente onde eu estou está iluminado. Essa luz que chega até os meus olhos, que está me iluminando aqui, é uma onda eletromagnética. Outro exemplo, gente. Ora, o sinal de TV, Wi-Fi, né? Raio-X. Então, tem aqui, coloquei na tela aqui um espectro. Esse aqui é chamado espectro eletromagnético. Raios gama são as ondas eletromagnéticas mais energéticas. Ondas de AM, ondas de rádio, depois TV, tá vendo? Essas aqui são menos energéticas, né? Então, a diferença que se dá entre uma onda eletromagnética e outra é o nível de energia entre elas. A gente vai ver isso mais para frente. Existe uma faixa aqui no meio entre esses ondas eletromagnéticas, que é a parte que é visível para a gente, né? Aí tem o vermelho, amarelo, azul, até chegar no violeta. A violeta é a parte visível do espectro eletromagnético, é a parte visível com mais energia, né? E a vermelha é a parte do espectro eletromagnético com menos energia, da parte visível, né? A gente vê tudo que nossos olhos captam é esse pequeno espacinho aqui, de tudo que existe, raios gama, até ondas de rádio ou até ondas com menor frequência, a gente consegue ver apenas essas daqui, Pouquinha coisa a gente consegue captar, né? O restante a gente não capta com nossos olhos. Mas o Sol produz energia. Então, quando o Sol produz essa energia, é transmitido pelo espaço, ele transmite até a Terra através de irradiação. Qual seria o outro processo? Tem alguma barra de metal ligando o Sol até a Terra para trazer calor através de condução? Não. No espaço tem ar ou tem algum fluido que gere o processo de convecção, né? O calor sai do Sol por convecção para chegar até a Terra? Também não. O processo de transmissão de calor do Sol para a Terra é um processo de irradiação, através das reações nucleares que acontecem lá dentro do Sol, produzida energia, né? E essa energia se transmite, em forma de calor, se transmite até a Terra através de ondas eletromagnéticas. Beleza, gente? Tudo que tem calor não, né? A gente não pode dizer que não tem calor. Tudo que tem energia térmica pode irradiar calor através desse processo de ondas eletromagnéticas, esse processo de irradiação, né? Por exemplo, algumas vezes a gente encontra situação em que você precisa observar alguma coisa num ambiente escuro, no laboratório, ou então, de repente, alguém está perdido na mata à noite
e um helicóptero está procurando alguém perdido na mata, né? Como que a gente pode achar uma pessoa, perceber a presença de uma pessoa, gente? Existem câmeras que captam o calor, câmeras que captam em infravermelho. Infravermelho está relacionado a essa captação de calor. Então, quando você coloca uma câmera que capta radiação infravermelho, que nosso corpo emite radiação infravermelho através do calor do nosso corpo, né? Então, essa câmera consegue mostrar que ali existe algum objeto transmitindo calor, né? E se esse objeto transmite calor está se mexendo ali, pode ser um animal, pode ser uma pessoa, então você consegue captar uma presença através do calor emitido por essa pessoa, por esse animal, né? E como, professor? Através de câmeras de infravermelho. As câmeras captam ondas eletromagnéticas chamadas de infravermelho, que é a frequência em que o corpo emite calor, né? Por causa da sua temperatura, ele emite calor nessa frequência de onda, irradiando infravermelho. Então, a gente consegue captar a presença das pessoas através dessas câmeras. É uma coisa bem interessante isso aqui. Então, gente, em resumo, radiação é o processo no qual o calor passa de um lugar para outro, através de ondas eletromagnéticas, que podem se propagar no vácuo, no ar, na água, em qualquer lugar. Então, ondas eletromagnéticas, elas se propagam em qualquer lugar, em qualquer espaço, vazio ou não. Então, esse é o processo de radiação, que é o terceiro que eu citei. Um exemplo aqui, como eu já disse no slide anterior, o Sol emitindo ondas passando pelo espaço vazio, chegando até a Terra. Essas ondas que viajam pelo espaço são chamadas de ondas eletromagnéticas. Então, chega na Terra e aquece o nosso planeta, e é só por isso que podemos estar aqui conversando sobre esse assunto agora, né? Porque o Sol consegue manter a nossa vida, manter a temperatura ideal para a vida. A Terra está a uma distância do Sol ideal para que o calor que chega até a gente seja ótimo para manter a vida. Será isso uma coincidência? Não sei, cada um com as suas crenças, né? Eu não acredito que é coincidência. Eu acho que tem uma motivação muito boa para isso. Eu tenho minhas crenças, então entendo que a Terra está no lugar exato, da maneira exata, assim como outras coisas na física, né? As forças eletromagnéticas têm intensidade exata para que possamos existir, para que os átomos sejam estáveis. A gente tem as forças gravitacionais entre Terra e Sol, entre outros da proporção exata para que a gente possa manter uma órbita, né? Então, várias situações das leis da física demonstram que existe a vida, ela é bem pronunciada. A vida, ela é uma coisa... Também na biologia e na química a gente consegue ver isso. A vida, ela é privilegiada. Ela não me parece sorte isso, né? São muitos parâmetros que favorecem a existência da vida. E isso não tem cara de sorte, não. Seria como ganhar na loteria 30 milhões de vezes de uma maneira consecutiva. Imaginar que tudo isso aconteceu ao acaso, né? Então, outra maneira de radiação. O calor se propagando da chama de uma fogueira, por exemplo, até a sua mão. Você aproxima a mão ali ao lado da fogueira, o que está acontecendo ali? Você sente aquele calor sendo irradiado dos lados da fogueira ali, né? Então você consegue ver, não é só a fogueira, qualquer chama, né? Você sente esse calor ali através de irradiação. Beleza, gente? Então agora, para finalizar a classificação, duas formas de classificar o calor. Pode ser o calor sensível. O corpo recebeu o calor. O que acontece, professor? A temperatura dele subiu. O nome desse calor que esse corpo recebeu é calor sensível. Por exemplo, eu boto a mão perto de uma chama, aí através do processo de irradiação, minha mão vai aquecer. Esse calor que minha mão recebeu ali, para a temperatura subir, se chama calor sensível. É só uma classificação, o nome dele isso. Por outro lado, se eu coloco um objeto perto da chama, esse objeto muda de estado físico, por exemplo, bota gelo perto de uma chama, o gelo derrete. Esse derretimento indica que o calor recebido foi usado, em vez de ser usado para subir a temperatura ou variar a temperatura, foi usado para quê? Para que o corpo mude de estado físico. Então, o nome desse calor é calor latente. Calor latente, relacionado a mudança de estado físico. Calor sensível, variação de temperatura. Mais para frente, quando a gente for resolver problemas em exercícios, a gente vai perceber que é importante a gente saber diferenciar em que situação é calor sensível e que situação é calor latente, porque a equação que resolve os problemas em cada um desses dois casos é uma equação diferente, né? Então a gente tem que saber identificar. Tem mudança de estado físico, calor latente.
Tem mudança de temperatura, calor sensível, beleza, galera? A aula de hoje está finalizada. Espero que tenha sido proveitosa para vocês, né? Espero que possa ser utilizada no aprendizado aí do conteúdo de física. E qualquer dúvida, estamos à disposição. Inscrevam-se no canal, beleza? Beijinho nas crianças. Vamos finalizar por aqui. Tchau, tchau.